Oi pessoal, eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E tá começando mais um episódio da nossa temporada aqui do Expresso, que não é nada expresso, pois estamos falando da segunda temporada de Euforia. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 2, Out of Touch. Antes da gente começar, queria agradecer todo mundo que ouviu o primeiro episódio. Ficamos muito felizes com a recepção. Espero que vocês continuem acompanhando a gente aí. E se você gostou do nosso trabalho, do nosso conteúdo, aproveita para acompanhar a gente também nas redes sociais. É só procurar @tênisverdecast no Twitter, no Instagram, no TikTok e também nas suas plataformas aí de podcast que você que você ouve podcast. Segue a gente para não perder quando sair episódio novo e deixa uma avaliação também, deixa umas estrelinhas lá do que você acha do nosso trabalho, que vai ser muito bacana, vamos ficar muito felizes. E compartilha com seus amigos também, hein? Importante. Bom, então esse episódio, pra mim, foi muito euforia, no sentido de que eu amo quando a série traz esses elementos fantasiosos, digamos assim, mais lúdicos. Eu acho que essa foi uma das características principais da primeira temporada que me marcaram e que me chamaram a atenção e que eu considero muito característica da série. Então esse episódio teve muito disso, mas também foi muito denso, teve muito personagem, muita coisa acontecendo, né? Foi bem cheio de coisa. Eu fiquei meio atordoado. Eu não lembrava muito que a primeira temporada tinha isso de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E esse episódio chegou uma hora que eu tava, gente, mas peraí, tipo, tá indo... Porque eu sinto, já totalmente saindo da minha linha de raciocínio, tal qual o episódio que às vezes vai de um lugar pro outro, que os episódios da primeira temporada, eles tinham uma certa linha de coesão narrativa de se focar em um personagem. E eu sinto que esse episódio, principalmente, eu acho que foi algo que a gente até conversou muito na época que acabou a primeira temporada, que os personagens, a sua maioria já estão apresentados, então eles não precisam perder, digamos, tempo de novo com isso. E aí parece que a linha narrativa fica pulando de um personagem pro outro ao longo desse segundo episódio a todo momento. Eu achei muito interessante, porque eu fui pega muito desprevenida na primeira frase, assim, Nate Jacobs was in love. Aí eu já fiquei, quê? A gente já falou do Nate de novo? Não, mas o que tá acontecendo? Eu quero o episódio da Lexi, meu Deus do céu. Então eu achei muito legal como a série conseguiu me surpreender, sabe? Quando você pensa que você já entendeu o que vai rolar, aí as coisas meio que mudam, né? E ao longo do episódio a gente ia tendo percepções de alguns outros personagens, né? Não ficou só na cabeça do Nate, né? Então eu achei muito interessante o formato desse episódio, né? Quando terminou eu tava bem, tipo, atordoada mesmo, sem saber direito pensar, sabe? Porque era tanta coisa que tinha acontecido, eu já tava, meu Deus do céu, a gente vai ficar 3 horas falando no podcast, misericórdia. É um episódio que, isso que você falou de pegar desprevenido, é quase como se o começo ele quebrasse o molde, né, que a gente espera de Euforia, de ser um flashback de algum personagem. E, em teoria, não dá pra dizer que é exatamente, mas ali na meiuca tem um semi-flashback da Lexi, né, de momentos do passado dela, que mostram como ela era mais ou menos e tal. Não mostra ela criancinha, como a maioria dos outros personagens tiveram, né? Mas já é uma pincelada, talvez, dentro do meio de uma temporada, que é algo que normalmente também... Desculpa, no meio do episódio, que é algo que a gente não espera, né? Mas eu ainda espero pelo episódio da Lexi mesmo. Tomara que isso seja um sinal de que a gente vai ter mais informação ainda da personagem, né? Tipo, a gente teve um pouco nesse, depois a gente tem mais ao longo da temporada, porque eu acho que a Lexi tá precisando, por favor, que não seja só isso. Aí o plot twist lá, meio Imagine Dragons, oh, the misery, a Faye ganhar um flashback antes da Lexi. Bom, se for antes, tudo bem. Só não pode ficar sem a Lexi. E uma outra coisa que me chamou a atenção nesse episódio é que, pra mim, pelo menos, tiveram vários momentos que ele... aquela coisa do humor, né? Que a gente já tinha comentado no episódio passado. Que Euphoria é uma série muito densa, mas ela também tem esses tons de um humor meio sombrio, né? Meio ácido. Mas também tiveram algumas cenas que pra mim era meio que...
quase terror, né? Então tinha às vezes uns... Tem aquela cena da Cat, principalmente, né? Da fantasia dela lá, que depois que o Ethan tá lá morto, aí a câmera dá um zoomzão, assim, na cara dela e tal. Tipo, eu gostei muito desses elementos que, tipo, deixam... Eu acho que isso ajuda a Euforia a ser muito legal de assistir e muito suportável de assistir. Porque se a gente ficasse só com a parte que é muito intensa, muito densa, sem nenhum respiro, eu acho que ia ser uma série muito beirando o insuportável mesmo, porque é muita dor, muito sofrimento, todo mundo tá, sabe, cagado da Sim, cabeça, tal. Então essas coisas eu sinto que dá uma leveza, assim como também uma identidade própria pra série. concordo. Então vamos começar dissecando este episódio que muitas coisas aconteceram. Nate Jacobs está apaixonado? Não. Próxima. Ai, meu Deus, esse começo desse episódio foi muito louco. Na hora que terminou, né, quando apareceu o nome da série, eu já tava, meu Deus, here we go, né, porque a gente já foi bombardeado com tanta coisa só nesse início e eu achei muito foda toda essa sequência. Assim, ela é muito incômoda em vários momentos, mas é justamente porque representa tão bem a cabeça do Nate. Sim, eu concordo muito. Então é óbvio que você fica desconfortável, né? Porque, tipo, a mente dele é muito distorcida em vários aspectos, né? E ele tem visões muito complicadas da vida, das mulheres, do pai Sim. dele. Principalmente eu diria das mulheres, né? Porque toda a questão dele estar apaixonado pela Cassie já me pegou nesse começo pelo fato do quão sexualizada é a personagem dentro da cabeça dele, né? Porque ele dá características, dá adjetivos a ela, só que, por exemplo, tudo que a gente vê de representação dos dois compartilhando momentos envolvem sexo, envolvem o corpo dela em algum Sim. nível e a forma como é filmado também e tal. Isso mostra muito a cabeça do Nate, né, em relação a isso. E aí puxa toda a questão envolvendo o próprio pai dele, que foi algo que eu até achei legal, que no outro episódio, né, do podcast eu falei muito sobre o lance de ter a festa, e teve a festa no primeiro episódio da primeira temporada, enquanto que nesse segundo episódio, essa abertura, eu sinto que, eu não sei se você concorda, ela acaba dialogando com a abertura do segundo episódio da primeira temporada, que também é sobre o Nate, né? Não, com certeza. Eu acho que é meio que uma continuação, né? Sim, Da história do Nate, porque realmente as coisas não se resolveram. Pra mim, eu acho que estão longe de se resolver. E talvez começar a dar mais clareza sobre o personagem, porque eu vi muitas pessoas, por exemplo, né, ao longo desse tempo, entre uma temporada e outra, tem muita gente que acredita fielmente que o Nate é gay ou bi, né, que de alguma forma o fato dele ser tão violento é que ele reprime a sexualidade dele de alguma forma. E eu acho que por esse episódio e por tudo que a gente vem vendo do personagem, isso pra mim começa a ficar muito distante. Eu acho que, de fato, não é sobre isso. Ver o que ele viu, né, em relação ao pai dele e o ódio que ele tem pelo pai dele, né, que ele criou, que ele até fala, né, nesse início, que o pai dele estragou tudo, o pai dele não se controla, tal. Então, tem toda essa questão do controle, da força, da masculinidade, que ele meio que acredita fielmente, sabe? De que isso é o correto e essa é a verdade. Então, aham, eu não sei se isso. Eu não sinto que isso necessariamente tá ligado com algum sentimento que ele reprime em relação à sexualidade dele, sabe? sim, sim. Quando a gente tá vendo a mente dele e a questão da Cassie, que dá até pra colocar que é uma... Eu não sei se eu diria fetiz... Como é que fala? Fetiz...
Gente, fetiche. Fetichização? Ele É, fetichiza a Cassie. sim, eu acho que não é exatamente isso que eu quero falar. É como que ele coloca a Cassie como a mulher ideal, tipo, a mulher É, perfeita. uma idealização totalmente irreal, né? Sim, sim, tipo, de que ela é a mulher que. E você vê os adjetivos que ele usa, né? Tipo, vulnerável, sensível. Não são. Não, ela não aquece. Eu vou falar assim, mas deixa eu ver se você consegue me entender. Ela não é uma mulher forte no sentido de que ela se posiciona. Ela é uma mulher que, na mente dele, tá ali pra agradá-lo e pra ser a progenitora dos filhos dele. De ser aquela mulher do cabelo loiro, dos peitos esvoaçantes, tudo isso, sabe? E é engraçado que você falou dos adjetivos, né, que ele fala da Cassie, mas tem um momento que ele fala que, que ela é uma mulher forte. Só que nesse momento eles estão lá transando e ela nua, Uhum. numa luz vermelha, não sei o que, tipo. E aí eu lembro que na hora eu fiquei. Mas por que que você tá chamando ela de uma mulher forte? Forte por quê? No final das contas, pra mim, todos os. As qualidades ali que ele fica listando são tiradas do cu dele, né? Porque eu Sim. sinto que ele nem conhece a Cassie. Uhum. Mas o Nate, ele tem essa visão do que é uma mulher perfeita, né? Ele tem. Isso ele até lá no segundo episódio da primeira temporada, né? Quando ele tá falando da Mary, ele fala isso, porque a narração da Rue fala, né? Ele não gosta de pelos, ele não gosta de mulher que se senta assim, ele não gosta de não sei o quê, ele não gosta de nada. Ele tem muitas coisas que ele não quer e coisas que ele gosta. E a Mary era a mulher que ticava todas as necessidades dele ali. Só que a Mary, ao mesmo tempo, também, ela bate de frente com ele. Sim. E é aí que a Cassie acaba ganhando vantagem nesse sentido, né? Porque ela é mais sensível e, com o perdão da palavra, mais submissa, né? Comparada com a Uhum. Mary. É como se a Cassie fosse passiva e a Mary fosse muito combativa com o Nate, né? É. Tanto que foi uma das coisas que mais me incomodou nesse episódio, nesse momento, é ele falando, porque talvez se eu não tivesse conhecido a Mary, tivesse conhecido a Cassie, eu não seria tão assim ou assado, porque a Mary traz à tona o pior de mim, não sei o quê. E, tipo, é claro que o relacionamento dele com a Mary é muito tóxico, né? E isso acaba indo e voltando das duas partes, porque a partir do momento que você tá num relacionamento que o cara tá sendo abusivo com você, por exemplo, automaticamente, como um mecanismo de defesa, muitas mulheres passam a ser abusivas de volta, né? Então começa a virar uma coisa que é das duas partes. E eu acho que esse é o caso do Nate e da Mary, né? Mas eu senti muito que ele tava, tipo, jogando a culpa nela, não arcando com a parte dele. O Nate nunca é culpado por nada. É sempre o contexto que o torna a vítima de tudo. Exato. É sempre a culpa de alguém. Alguém cagou com ele. Tipo, acho que a única coisa que eu concordo com ele é em relação ao pai. Tipo, é óbvio que a questão do pai influenciou ele, mas ao mesmo tempo tiveram vários anos aí, várias escolhas que ele também fez na vida dele. É um pouco delicado só abrir mão de tipo, é culpa de alguém. Não é culpa Uhum. minha. E é até curioso, porque a Jules, ela era muito meio que a mulher perfeita pra ele, assim, né? Na primeira temporada, super feminina, super delicada, tal. Então, por isso que eu me senti muito enganada, que eu, por um tempo ali no começo da primeira temporada, eu achava que ele talvez gostasse dela de fato. E não, na verdade era tudo, né? Tava ali maquinando ameaçar ela, tal. E aí ver os flashes da Jules durante esse começo do episódio me deixou meio mexida, assim, meio confusa de será que tem algum sentimento ali ou não? Trazendo a questão da Cassie, de que eu coloquei, né, que ela é a mulher idealizada, eu acho que a Jules é uma mulher que tá na cabeça do Nate, mas talvez ele talvez tenha algum sentimento por ela, não descarto essa possibilidade, mas ela surgir como flashes no momento que ele tá idealizando a Cassie é muito tipo, talvez ele pensando na Jules e fugindo desse pensamento pelo fato da Jules não necessariamente se enquadrar no que ele acredita ser uma mulher perfeita. Por ela ser trans. É. Porque eu acho que toda essa questão da Jules acaba estando muito ligada ao próprio pai do Nate, né? Ao Cal. Desde lá do
episódio dele que a gente vê ele descobrindo os CDs e tal, e como aquilo ficou na cabeça dele, né? E se ele associa o pai a muita coisa de ruim dele, de alguma forma ele tenta fugir disso. E por mais que ele nutra algum sentimento pela Jules, ele se permitir ter esse sentimento talvez seja ele se aproximar de alguma forma do pai, que talvez seja uma coisa que ele não quer a nenhum custo. Porque se tem uma coisa, assim, que a gente sente com muita força é o ódio, né, que ele tem do pai. É muito bizarro, porque ao mesmo tempo eu sinto que ele meio que quer agradar o pai também, tipo, de ser bom no futebol e não sei o que, tal. Só que eu acho que ele tá chegando num ponto de que ele não tá ligando mais, talvez. Uhum. Eu acho que o Nate tá cada vez mais perigoso dentro da série, sabe? Justamente por Sim. ele não ligar pra nada. E eu acho que é até curioso que você tava falando sobre... será que ele tá apaixonado e tal? E eu zoei falando que não. Porque eu acho que a primeira temporada deixou claro, de todos os personagens, talvez o Nate seja o menos confiável de todos em relação ao que ele faz. Uhum. Que, por exemplo, ele fala isso pra gente, ele tá tentando convencer a gente, quanto espectador, de que ele está apaixonado pela Cassie, mas isso pode ser muito facilmente uma artimanha dele mais pra frente, que ele tá lá fazendo um outro plano pra conseguir as coisas que ele quer. Tal qual ele fez durante a primeira temporada e saiu impune, né? Só que aí agora começa a segunda, ele toma uma coça do Fesco, a gente fala, não, agora ele vai se botar no lugar. Isso talvez tenha sido até pior. Tipo, as consequências disso podem ser ainda piores do que ele fez antes. Com certeza. O Nate definitivamente é um personagem que eu tenho medo. Ele é tão ardiloso, ele é tão manipulativo, né? Que causa, às vezes, você ficar, não, pera, mas será que vai? Não, não vai. Não, pera, será que a gente pode confiar? Não, não pode, sabe? Você tá sempre meio que se questionando o tempo todo, né? Em relação a ele. E um detalhe que eu queria comentar, que eu não sei se vocês que estão ouvindo assistiram, não sei se o Arthur também assistiu, a promo do próximo episódio. Não. Não vou falar muitas coisas, mas essa questão do pai, do Nate e tal, que ele até fala, né, naquele momento ali, porque eu não ferraria com meu filho, assim como meu pai me ferrou e assim como meu avô ferrou meu pai. Ele falou aquilo, aí eu fiquei, o que será que aconteceu aí? E aí na promo do próximo episódio, vem aí, Cal Jacobs. Não, a gente vai saber sobre o Cal, o que aconteceu com o Cal. Aí provavelmente a gente vai conhecer o avô do Nate também, né, porque alguma coisa aconteceu. Olha, então, só euforia indo pros pais também agora. Pois é. E eu tô tipo, e aí o episódio da Lexi, hein, minha gente? Mas vamos lá, vamos com calma. Acho que isso pode ser interessante. Eu fico bem curiosa. Eu sei que o Cal também é um personagem que é difícil, né? Mas eu tô bem curiosa pra entender mais, porque eu sentia da parte do Cal na primeira temporada muita dor também, muita culpa. Pra mim, o Cal, ele é um homem gay, ou talvez um homem bi, alguma coisa assim, e que ele não conseguiu lidar com a sexualidade dele por algum motivo que provavelmente vamos descobrir semana que vem. E ele fala isso em um dos encontros dele, né, que ele fica se perguntando se isso afetaria os filhos dele, mesmo sem eles saberem, não sei o que e tal. Então eu sinto que rola muita culpa, mas ao mesmo tempo ele também tem essa coisa do Nate que fazer o que ele acha que é certo e intimidar e tal. Então, eu não gosto do Cal, mas eu quero entender mais sobre o que aconteceu na vida dele. Sim. Não, talvez não como uma forma de redimir os comportamentos dele, mas de entender de onde vêm esses comportamentos, né? Exato, exatamente. Porque é óbvio, gente, o Nate, ele é terrível, o Cal também é bem terrível. Não quero que eles saiam da série, tipo... Ai, nossa, redimidos, deu tudo certo. Tipo, não. Se você cometeu crime, se você é uma pessoa ruim, eu quero que você pague por isso. Mas também, eu nunca sou desse time, tipo, mata eles, dá um tiro neles e pronto, sabe? Tipo, acho que não é assim que se resolve as coisas, né? Então, tô curiosa. Tô curiosa. Bom, indo agora pra Cassie.
né, a gente descobre que desde do final da primeira temporada, né, que rolou o baile de inverno, que ela entrou numa fase meio depressiva, assim, né, ela não tá bem consigo mesma, ela não tá tomando banho direito, enfim, tá bem mal. E ela fica com ela fica muito presa nesse pensamento de estar solteira, né? Porque no final da primeira temporada parecia que ela tava bem. Tipo, não, eu vou focar em mim mesma tal, mas claramente não tá tudo bem. E ela não tá sabendo lidar direito com isso, o que passa a colocar mais sentido no que tá rolando com ela e o Nate, pelo menos pra mim. Porque a Cassie, acho que já na primeira temporada dava pra ter um pouco essa impressão, mas a Cassie é uma pessoa que não consegue ficar sozinha, tipo, de relacionamento mesmo, e talvez em certo ponto de ficar com ela mesma, tipo, com os pensamentos dela, sabe? Dela ser uma pessoa solitária nesse sentido. Tipo, por mais que tenha amizades e tal, aquele momento do dia que você fica sozinho. Parece que a Cassie ela tem um constante sentimento, uma sensação de que ela precisa estar ligada a alguém, de que ela precisa ter alguma conexão amorosa mesmo, afetiva nesse sentido, para ela não lidar com ela mesma. E talvez tudo que aconteceu no final da primeira temporada, do baile de inverno e tal, agravou ainda mais essa situação para ela. E é muito essa busca por esse amor e essa aprovação vinda de algum cara, né? Que aí é Sim. aquele famoso daddy issues, né? Problemas com o pai ou problemas com a mãe, que refletem nos nossos comportamentos e nos nossos relacionamentos, né? Então, ela tinha uma relação muito próxima com o pai. Eles se afastaram, porque o pai também se tornou, né, viciado em drogas e tudo mais. E eu sinto que meio que ficou esse vazio na Cassie, né? E que ela tenta preencher com namorados. E eu sei que deve ter muita gente que tá, tipo, querendo dar uns tapas na Cassie. E, tipo, meu Deus, acorda a mulher. E é muito difícil mesmo de assistir. Mas eu sinto que o Nate também meio... Eu acho que ele sabe ou sente essa vulnerabilidade nela. Porque uma Aham. cena que me marcou muito também foi quando ela tá conversando com a Mary, né? Que a Mary fala, você precisa ser amada, né? E ela pergunta, como que eu conserto isso? E a Mary fala, é só você dizer que... Ela fala, eu não sei. Talvez você dizer que não quando você quer dizer que sim. E aí tem aquela sequência do Nate fazendo várias perguntas e ela em nenhum momento falando que não. Mas eu também fiquei com a sensação do controle do Nate nessa situação toda, sabe? Não só por ele ter iniciado essa ligação dos dois, mas depois ao longo do episódio, tudo que ela começa, né, a entrar naquela espiral, assim, de carência e meio que loucura, assim, e ele sempre trazendo o nome da Mary, não sei o quê, e assustando ela, então, tipo, eu não gosto do que a Cassie tá fazendo, mas eu ainda considero muito ela uma vítima dessa situação toda, não sei você. Sim. É o Nate dizendo que muitos dos problemas dele também estão relacionados à Mary, mas você vê claramente que, em teoria, sem a Mary estar envolvida nessa questão dos dois, mesmo ela tendo um papel grande nisso, né? Tipo, porque ela, em teoria, é a ex dele, melhor amiga da Cassie, você vê que o Nate continua sendo abusivo. Da forma como ele manipula a Cassie, sabe? Porque ele é muito ciente das necessidades dela. Não é como se ele não soubesse como que a Cassie é. E aí eu acho que ele tá manipulando ela em algum nível, talvez pra alcançar alguma coisa mais pra frente também. Eu cheguei a ver um TikTok, foi a primeira coisa que eu vi hoje. Eu acordei, abri um TikTok, foi o primeiro TikTok que apareceu, de uma moça falando que acha que tudo isso é meio que um plano do Nate pra deixar a Mary mais vulnerável ainda e ir atrás dele. Será? Eu tô sentindo, vou jogar aqui, outra teoria vindo do Arthur aí, que ele tá fazendo isso com a Cassie pra Cassie roubar o CD de volta que tá com a Mary. Porque ele vai falar uma coisa, se você realmente gosta de mim, vai na casa da sua amiga e encontra um CD pra mim, não vejo o que que é, sabe? Alguma coisa assim. Tipo, ele manipule ela pra conseguir esse CD de volta. Porque talvez a Mary não desse por livre e espontânea vontade. Sim, até eu ia falar isso no final do episódio, mas eu
tava pensando que talvez ele tentasse se aproximar da Mary, se reaproximar da Mary, na verdade, né? Pra conseguir o disco. E aí, consequentemente, a Mary quer se aproximar dele, mas por outros motivos, porque ela realmente tem as questões dela que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Mas isso que você falou é muito interessante também, dele ter uma outra peça ali, né? Uma espiã pra pegar o negócio pra ele. Ai, Cassie, tadinha. A Cassie só se fode, né? Meu Deus. Sim. Que dó. Eu realmente pensava que depois do final da primeira temporada que as coisas iriam ser muito diferentes pra ela. Eu acho que pra vários personagens, né? A gente achou que ia pra algum outro lugar mais positivo, talvez. E assim, como é muito perto, eu acho que uma temporada da outra, todo mundo continua cagado em algum nível, né? Sim, tipo, porque são coisas muito difíceis de você mudar. Tipo, o vício da Rue, ela não vai um dia acordar e falar, nossa, estou limpa. Os traumas da Cassie, do Nate, da Mary, da Jules, de todo mundo, sabe? São coisas que é muito difícil. Nathalie, cadê a terapeuta de Ted Lasso aí nessa série, meu Deus? Tanto que eu sinto que a Jules me passa o maior nível de serenidade nessa temporada até então. Porém, lá estava a Jules fazendo terapia no episódio dela, no episódio especial. Então, é sobre isso, entendeu? É sobre fazer terapia. Façam terapia. Mas se tivesse terapia, a série não aconteceria, né, gente? Então a gente tem que abstrair um pouco. Infelizmente. É verdade. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho aí até a terapia chegar pra todos eles. E além de tudo isso, né, o Nate fica falando muito da Mary o tempo todo, não, porque ela vai te matar se ela descobrir, não sei o que ela não pode descobrir. Então, isso começou a me dar uns alertas vermelhos, assim, de tipo, por que você tá falando da Mary o tempo todo? A menina tá cada vez mais assustada e você continua assustando ela. E tem até um momento que eles estão no telefone, ele tá falando com a Cassie, mas ele tá vendo fotos da Mary no celular dele. As fotos que ela tirou lá no closet da chefe dela. Aí eu fiquei, esse cara, nossa, sério. Sim, é muito, muito complicado. E só fechando esse lance da Cassie com o Nate, que mensagem você acha que ela mandou pra ele que ele falou, nunca mais mande isso? Eu fiquei, eita porra! Gente, eu não sei o que esses dois fizeram, não sei. Eu também não. Fica aí o questionamento. Mas eu acho que esse treco deve voltar. Provavelmente. Tipo, faltou pra Cassie eu exijo meu advogado. Eu queria comentar sobre aquele final ali dos dois, que eu fiquei bem confusa. Na verdade, eu fiquei com muito medo, inicialmente, quando ele começou a levar ela pra um lugar que ela não sabia. Aí chegou lá, era aquela construção lá. Aí, foi muito louco, porque no meio do episódio, a gente tava vendo o Cal, e ele tava com uma arma, ele tava indo atrás da Lexi. E aí, o Nate levando a Cassie pra um lugar abandonado. Eu fiquei, gente, será que eles vão, sei lá, ameaçar as duas? Não sei, eu comecei a criar todo... Eu tava, assim, maluca, achando que a Cassie ia sair morta desse episódio. Eu nem tava pensando nesse sentido. Pra mim era, tipo, a Lexi foi lá no Fez e o Cal já tava ali, tipo, esperando pra entrar. E o lance do Nate com a Cassie, eu tava achando muito que era, tipo, olha essas casas que estão sendo construídas, a gente vai ter um futuro junto aqui, alguma coisa assim, dados os pensamentos lá da cabeça dele no começo, né? Mas, porra, você faz uma puta viagem pra chegar num lugar e falar, então, a gente não pode mais ficar junto? Que porra é essa? É que eu entendo que, acho que ele queria levar ela pra um lugar onde eles não fossem ser vistos e tal, mas... Não sei, achei um pouco dramático demais. Acho que foi a única coisa que eu não gostei do episódio, assim. Pra não falar, nossa, a Nathalie aceita qualquer coisa de euforia. Não, gente. Eu tenho meus critérios também. Essa cena, pra mim, ficou bem confusa nesse sentido. Não entendi por que ela saiu correndo. Tipo, eu entendi por que ela saiu correndo, porque ela tava chateada. Mas, tipo, aí começou aquela perseguição meio besta. E eu fiquei, gente, oi? O que você tá vendo? Foi pra dar 57 minutos de episódio. Achei bem... Fiquei confusa. Mas, de qualquer forma, de novo, nesse momento, ele fala de novo da Mary ali pra Cassie. Então, eu sinto realmente que ele tá fazendo essa pressão psicológica na Cassie. E é muito louco como ela tá com esse medo todo, mas ao mesmo tempo ela não consegue largar dele, né? Sim. É muito doido isso. Bom, falando da Mary, eu gostei bastante dela nesse episódio.
Eu gostei muito de ver meio que um lado diferente da Mary, especialmente enquanto o Nate tá lá criando esse grande monstro que vai matar ele e a Cassie, né? Até tem a sequência ali que mostra a Mary em vários momentos batendo em meninas, né? Tinha uns Aham. flashes dessa cena no trailer e eu tinha criado toda uma coisa na minha cabeça que, tipo, ela ia saber que o Nate tava com alguém, ela ia sair atrás de todas as meninas da escola e bater em todo mundo até achar quem era que tava com o Nate. E não era nada disso, era só um flashback. Porque, no final das contas, a Mary do presente, ela tá muito triste e Sim. sensível. Ela perdeu uma parte que era importante pra ela, por mais que ela saiba que é tóxica, né? Que é a relação dela com o Nate. Ela sem isso, o que que ela vai fazer agora, né? Tipo, pra onde ela vai? Eu acho que isso abre possibilidades interessantes pra personagem, ao mesmo tempo que continua meio que correndo atrás do próprio rabo em relação a querer voltar com o Nate, né? Porque foi-se tanto tempo condicionada dentro desse relacionamento tóxico e abusivo que também não é fácil simplesmente da noite pro dia você parar de pensar nisso, né? E é muito triste quando ela fala que ela acha que ela nunca vai encontrar um relacionamento saudável e um amor, né, que não seja com trevas, né, como ela fala. Porque é justamente quando você tá num relacionamento assim, você fica com a impressão de que só isso existe. E que você só é merecedor disso. Eu sinto que a Mary, ela não se acha merecedora de ser amada de uma maneira saudável. Uhum. E eu acho que ela, na cabeça dela, acha que ela também não sabe amar de uma maneira saudável. Sabe? Porque ela ficou presa nisso por tanto tempo que ela não sabe ser de outro jeito. Então é muito triste de ver isso, como ela fica magoada quanto ela sente falta, né, do Nate, mesmo falando que ele é a pior pessoa do mundo e tudo mais. Então é uma prisão, né, muito grande, são amarras muito fortes que leva muito tempo pra pessoa se livrar disso, né? Mas eu gostei de ver ela também sendo babá. Eu achei ela super fofa com o menininho lá. E ela Aham. curtindo pra caramba as roupas da mulher, né? Muita cara da Mary isso. E o ponto alto pra mim, né, em relação a ela, foi o momento ali do boliche, né? Que ela troca um pouquinho uma ideia com a Jules. Que eu amo essa proximidade das duas, né? Que a Jules já tinha mencionado no episódio passado, né, pra Cat. Ah, eu não sabia que a Mary era tão fofa, tá? Eu já fiquei, E teve a cena maravilhosa, né, da Jules falando, eu queria que você se enxergasse da mesma forma que as pessoas te enxergam, né? Falando pra ela não voltar com o Nate, pelo amor de Deus. E trazendo de novo esse espelho narrativo, vou usar uma palavra chique aqui, da primeira temporada, né? Que no segundo episódio também, que é o episódio do Nate e tal, tem uma sequência que vai ele com a Mary pro boliche, né? Fica só os dois ali juntos e tal. Neon acontecendo, tudo mais, a Câmera câmera girando, né? girando, o amor ali dos dois e tal. Logo depois dele ter espancado o outro cara lá, que eu não lembro o nome Sim, sim. agora. O E aí, Tyler. o Tyler. E aí, nesse episódio, a gente tem de novo o boliche. Só que eu acho legal, né? Que vai a Mary junto com principalmente a Jules e a Cat, né? Porque o Ethan tá lá, mas a Ai, cara do coitado. Ethan de tipo, eu só queria estar aqui com a Cat é visível no rosto dele, sabe? Tadinho. É. Sim, e eu acho que. Eu espero muito que ao longo dessa temporada, tanto a Mary, quanto a Cassie, quanto a própria Cat, enxerguem essa força de você ter amigas do seu lado e que te apoiam. Me pegou muito essa cena porque. Desculpa, gente, eu não vou conseguir falar direito, perdão. Mas essa cena me pegou bastante porque. Que inferno! Tô rindo com respeito, tá? Porque são incontáveis as vezes em que eu passei por situações em que minhas amigas me apoiaram e seguraram na minha mão, e vezes que eu também falei exatamente isso que a Jules disse pra Mary, pra algumas amigas minhas, sabe? Tipo, trate você mesma como você trata suas amigas, enxergue como a gente te enxerga, sabe? Essa troca, porque é muito difícil quando você tá dentro de você mesma e você acha que tá tudo uma bosta, sabe?
e quem enxerga de fora vê outra coisa, então eu achei muito lindo isso, muito lindo, e eu acho que mostra também não só essa sororidade entre as meninas, mas como a Jules é fofa. Eu gosto muito da Jules. Ela tem um coração muito bom, né? Então eu espero muito que elas continuem próximas e que isso ajude, talvez, a Mary eventualmente se libertar do Nate, né, ao longo dessa temporada. E o que é muito louco de tudo isso que a Mary tá sentindo é que isso é muito ativado, digamos assim, dela enxergar a Cat e o Ethan. Que tá todo mundo, nossa, vocês são muito fofos, vocês se amam muito, que relacionamento lindo, saudável, não sei o quê. Só que o que a Mary não sabe é que, na verdade, a Cat não está exatamente feliz. Eu fico meio triste porque parece que ninguém pode ser feliz nessa série. Tipo, até quando o bagulho é saudável, não é muito bom, porque você vê que ainda assim tem sentimentos ali que faltam pra Cat, mas eu acho interessante justamente por isso. Porque às vezes, até mesmo dentro de um relacionamento saudável, a pessoa não necessariamente vai se sentir plena ou confortável totalmente ali dentro, né? Que é o que acaba acontecendo com a Cat, que o Ethan é fofo, é lindo, é tudo aquilo, só que ainda assim falta alguma coisa para dentro desse relacionamento para ela que talvez ela não sabe dizer exatamente o que é, tipo, ela consiga verbalizar o que seja, mas falta algo, né? Sim, eu fiquei me perguntando muito, fiquei pensando bastante depois do episódio, quais caminhos isso poderia seguir, né? Se seria uma questão conversável com o Ethan, tipo, então, olha, eu tô me sentindo dessa forma, porque pelo que a gente vê da fantasia ali da Cat, né, toda a questão meio Game of Thrones ali, né, que trouxe de Aham. volta o guerreiro lá da primeira temporada, parece que ela quer esse homem viril, né, e Uhum. que vai pegar ela e não sei o quê, que não é o perfil do Ethan. Então eu fico me questionando se é uma questão disso, de talvez ela tentar conversar com ele sobre como ela tá se sentindo nesse aspecto, né, que seria mais sexual, ou Uhum. se é só uma questão de tipo, ela ama ele, mas ela não gosta mais dele. Sim, ou talvez, tipo, os dois começaram a ter um relacionamento e ela simplesmente falou, eu acho que não é isso que eu quero, sabe? Tipo, não faz mais sentido pra ela. E não é uma questão de, porque ele. É muito louco o lance da lista do prós e contras, né? Que não é que tem alguma coisa contra ele, só não tem nada a favor do lado dela, sabe? Tipo, eu fiquei muito triste quando ela começou a se punir muito. Sim, porque se o problema não é o outro, o problema sou eu, né? Ali eu já tava, tipo, gatilhos pra mim. Eu me identifiquei muito com isso da Cat. Acho que eu já passei por isso em alguns momentos da minha vida. E aí emendou com a sequência do Love Yourself, né? Que ela tá ali se sentindo um lixo e começa a ter essa experiência, né, meio lúdica das redes sociais, né, das influencers falando, porque você tem que levantar, você tem que ser forte, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que se amar, porque você tem que ir contra o patriarcado e tal, e ela falando, não é isso, não é isso, vocês têm que entender, tô me sentindo uma merda, não adianta vocês ficarem gritando isso pra mim, sabe? Muito foda. O mundo da internet só falar uma coisa pra você e não querer te escutar. E talvez essa sororidade, talvez, dá pra colocar assim, essa amizade com pessoas reais que te conhecem, sabem quem você é, traz talvez um pouco de uma paz que a Cat precisa, né? Porque quando você tá na internet, o que vai vir é só uma chuva de positivismo que às vezes não é isso que você quer. E toda a questão também do amor próprio, né, é muito delicado, porque essa cena me lembrou bastante o que a gente falou no episódio sobre a Phoebe Waller-Bridge, quando a gente tá falando de Fleabag, do lance da má feminista, né, Aham. que você é uma má feminista quando você tem, às vezes, pensamentos ou sentimentos que não são 100% feministas ou 100% positivos, porque você é um ser humano, né, uma mulher real que tem falhas, né, e um ser humano que tá vivendo e que tá suscetível a anos e anos e anos de pressões e de ideais que estão na sua cabeça e tudo mais. E esse lance do amor próprio é muito isso, tipo,
existe esse conceito, né, de não, porque agora a gente tem que ir contra o patriarcado, então a gente tem que se amar, então você não pode, de jeito nenhum, não se amar. E não estar feliz com você mesma. E não ser uma grande guerreira, uma grande gostosa, não sei o quê. E, nossa senhora, como eu me identifiquei com essa cena. Tipo, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Tem dias que você só não quer, sabe? Você só não quer. Você só quer sentir um lixo, sabe? Tipo, e são coisas que você não consegue controlar também. Que leva tempo e que não adianta ter toda a positividade do mundo. Tipo, é muito maior que isso, né? Sim. E são discursos, às vezes, que se tornam vazios, né? Na internet. Eu acho que tem muita gente também que se aproveita desses movimentos pra só ficar falando um monte de frase de efeito que não causa nenhuma mudança no final das contas. Sim. É só a gente ver meio que a era dos coaches que a gente vive, né? Que tem muita gente que só aproveita-se do momento para querer passar mensagens de ensinamento, sabedoria, que a pessoa tem que ir atrás e fazer acontecer, seja você o seu empreendedor da sua vida, quando você tem 3 meses de idade, quando na real, tipo... Quando você tem 3 meses de idade. Quando na real é muito vazio isso tudo, sabe? Socorro. Esses discursos da internet, quanto mais o tempo passa, mais eu falando por mim mesmo, mais eu fico cansado de ver isso tudo, porque parece que é um ciclo, né? Em relação a isso, só muda a roupagem, mas o interior, o conteúdo mesmo, é sempre o mesmo. E muitas vezes é muito vazio. O que a pessoa vende pra fora não é exatamente quem ela é, como ela se sente, se ela acredita naquilo mesmo. E aí só fica de saco cheio, sabe? Eu falando por mim mesmo. Tem várias vezes que eu tô... Porque a gente trabalha com internet, a gente faz conteúdo e tudo mais. Mas cada vez mais eu tenho um pensamento de... Se eu não trabalhasse com isso, eu ficaria menos e menos tempo na internet. Nossa, sim. Sim. Absolutamente sim. Eu já quase não entro no Instagram por causa disso. É muito louco, porque eu amo a internet. Sim. Eu acho incrível tudo que ela traz e tudo de bom que ela pode trazer. Mas quando é negativo, nossa, é muito negativo. Eu sinceramente acho que hoje em dia não existe uma rede social que seja necessariamente boa de se estar, porque parece que tudo se encaminhou para algo extremamente tóxico e negativo. E, tipo, eu tô no Twitter, acho que há mais de 10 anos, e a coisa foi piorando com o tempo. O Instagram, a mesma coisa. E aí, o Facebook nem se fala. O Facebook foi um que eu consegui simplesmente alargar da minha vida e não faz nenhuma falta, sabe? Só que aqueles lugares que você achava legal de se estar, de conversar com as pessoas, você vê que hoje em dia não faz mais sentido justamente por essa toxicidade que tá em torno disso tudo, né? E é muito interessante levantar o quanto a positividade também pode ser tóxica, né? O excesso de positividade. E, né, como sempre, Divertidamente segue sendo um filme incrível. Às vezes a gente precisa de um pouquinho de tristeza e um pouquinho de alegria, não pode nem ser muito do um nem muito do outro. E eu acho que respeitar os nossos limites também, e os nossos sentimentos e o que a gente tá passando é muito importante, acima de tudo. Bom, seguindo ao longo do episódio, a gente tem a Rue e a Jules, elas estão juntas, né? E aí todo aquele comecinho ali no primeiro dia de aula do colégio, pós o ano novo, da Jules sendo iluminada e as duas se encontrando e se beijando, que o Sam Levinson vai de novo dar um close no beijo das duas. Eu falei, lindo demais, meu Deus do céu! Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que a Rue está escondendo da Jules que ela tá se drogando junto com o Elliot, né? Que agora é esse personagem que foi introduzido no primeiro episódio e está na vida da Rue, e até que de uma forma inicial já bem forte, né? Sim, eu achei muito interessante de saber, né, que o Elliot, ele faz streams de música. Eu tentei pesquisar o que é isso e eu continuei sem entender direito. Mas, enfim, ele... É coisa jovem. Você sabe? É coisa de jovem? Deve ser. Se a gente não sabe o bagulho, é coisa de jovem. Não, às vezes é só uma questão da indústria da música que a gente não entende.
Talvez, não sei, talvez alguma coisa tipo sample, não sei. Ele Ah, toca uns instrumentos lá na casa dele e ele ganha dinheiro com isso. Então, né, começa a se encaixar as peças, né, do acesso que ele tem às drogas e tudo mais. E é muito engraçado porque a Jules, ela tá com ciúmes, né, ela tá chateada, ela tá sentindo que a Rue tem uma queda pelo Elliot. Mas assistindo o episódio, eu não tive essa sensação. eu acho que o Elliot tem algum sentimento pela Rue, a Rue não. Eu também acho. Eu acho que ele tá gostando dela e eu acho que ela gosta do que ele fornece a ela. Sim. Será que se não fosse o elemento ali da droga, ela estaria com o Elliot? Talvez não. Ela gosta realmente da companhia dele? Fiquei me questionando quanto a isso. E eu não sinto realmente uma vibe romântica da parte dela. Foi o que eu comentei, né, no podcast anterior, que é esse triângulo amoroso, que não é amoroso pra Rue, né? Tipo, é amoroso quando ela tá olhando pra Jules, mas em relação ao Elliot é isso do que ele fornece, das drogas, deles se drogarem juntos, de não ter esse julgamento por parte dele, que ela com certeza sabe que vai ter por parte da Jules, né? É um julgamento que, na verdade, é uma preocupação, Sim, sim, sim. né? Que eu acho que no episódio passado eu não tinha ainda uma ideia do que eu achava sobre o Elliot, mas assistindo esse episódio, tipo, eu não acho ele uma pessoa terrível, eu acho que ele é um cara legal, mas eu não quero ele perto da Rue, sabe? Ele Tipo, mesmo fala, né, que, tipo, talvez os dois juntos não vai sair coisa boa disso, porque eu acho que ele tem um nível de clareza maior do que a Rue tem. Eu acho que a Rue, ela vai se entupindo de drogas pra não ter nenhum pensamento sobre o que ela tá fazendo, e o Elliot tá num nível mais acima dela em relação a isso, do que tá acontecendo. Porque você vê que ele tem umas sacadas que ela pensa, nossa, isso aqui ficou meio desconfortável, né? E ele verbaliza, realmente, você não achou isso aqui meio estranho que aconteceu agora? Ou os dois juntos no quarto lá e ele falando isso de talvez não seja o melhor a gente ficar junto e ter sim. essas interações. E até uma outra coisa que eu queria falar, em parte técnica, que eu achei muito legal, é que eu senti que o quarto dele, e eu entendo que tem toda a questão de eles estão fumando, então tá um ambiente agradável e tudo mais, mas acabou me remetendo um pouco ao próprio quarto da Rue. Não sei se pareceu pra você. Tipo, a questão das cores que eles usam pra iluminar a cena e tal. É que faz tanto tempo que a gente não vai pro quarto da Da... Rue que eu já nem É lembro verdade. direito. Mas sim, eu acho que expressa também muito como ela tá se sentindo, né? Ela Uhum. tá ali Quão livre, confortável ela acolhida, tá. confortável, ela não precisa fingir, mentir. Você vê, e é uma coisa que eu achei interessante desse episódio, é que a gente quase não vê a Rue junto com a Jules. Mas a gente vê bastante ela junto com o Elliot. Sim. É, porque no final das contas, isso é extremamente triste, mas eu acho que entre a Jules e as drogas, eu acho que a Rue escolhe as drogas. Sim. Tipo, eu acho que é uma coisa que ela não consegue viver sem nesse momento, Uhum. né? E eu acho que a segurança dela saber que a Jules tá ali é o suficiente pra ela só fazer o que ela quer. Aparentemente, sabe? Foi a sensação que eu tive por esse Aham. episódio. Tipo, ela sabe que a Jules tá ali, que ela tá esperando por ela e que a qualquer momento que ela precisar, né, ela tem como acessar isso. Mas a prioridade dela é ficar chapada. Sim. Aí seria diferente se a Jules realmente tivesse cortado relações, sabe? Só que aí ela ia ter um motivo para ficar chapada, né? Um outro Aham. motivo, que é, eu tô triste por causa da Jules. Então acho que tudo volta pra isso, né? Tudo volta pro vício dela, Sim. pra essa dependência dela que é enorme, né? Uhum. E até mesmo quando ela tá conversando ali com o Elliot, né? Que ela fala, porque da forma como fala, parece que é algo tão pequeno quando ele fala, tipo, amor, né? Pergunta pra ela. Ele fala, mas qual que é um Uhum. sentimento maior que o amor? E eu acho que é muito sintomático ela falar a perda, né? Porque o amor tá ali presente pra ela na Jules, mas a perda para ela é algo até maior ainda, porque tem a relação dela com o pai, mas eu acho que isso dá até pra projetar a relação dela mesmo com a Jules, que talvez ela, dentro dela, espere que em algum momento esse sentimento da perda venha com a Jules cortando relações com ela, de vez mesmo, no caso, que não foi o que aconteceu até agora, né? O que puxa também, o pai perguntando pra Jules, né, tipo,
Você acha que faz bem pra você estar nessa relação com a Rue também, mostrando essa preocupação que ele tá sentindo da filha tá ali e tudo mais? Sim, com certeza. E ele sabendo, né, que a Rue tem essa dependência, assim como a esposa dele também tem. Uhum. Esqueci agora em que pé estamos com a Não lembro. com a mãe da Jules. Eu esqueci o que acontece no final do episódio dela. Mas, enfim, ele sabe o que isso pode resultar, né? Então, eu acho que deve ser extremamente dolorido pro pai dela, que se eu não me engano se chama David, ver isso e meio que também tentar dar o espaço pra filha e tal, de não ser aquela pessoa que vai também querer cortar, sabe? Tipo, você não vai sair mais com ela, porque isso também pode tornar tudo pior, sabe? Então, deve ser uma situação Sim. muito delicada que ele tá. E pra fechar esse núcleozinho da Jules e da Rue, a gente tem o Ali aparecendo novamente, como domingo sempre... como o Ricardo a gente fala, maravilhoso. Eu achei muito legal ele aparecendo e tal. E você vê que a Rue não consegue enganar ele. Ele é muito ligado como as coisas funcionam e o que ela tá tentando fazer e tal. E você vê que a forma que ele encontra de talvez lidar com isso é justamente se apresentando e fazendo-se presente ali dentro do ambiente familiar dela, né? Tipo, de se apresentar pra mãe da Rue. E eu acho que rolou um climinha ali, hein? Nossa, eu gostaria, hein? Quando ela falou que achou ele bonito, eu falei, vem aí. Queria. Eu acho que essa mulher também merece ser feliz, né? Coitada, Sim. meu Deus. O que talvez não sei, talvez possa engatilhar outra coisa na Rue de ver a mãe dela seguindo com a vida. É, porque ela, na primeira temporada, a mãe dela teve um encontro com um cara, tal, foi naquele episódio que a Jules que ela vai pra fora da cidade, que a Rue fica super depressiva, não sai do quarto e tal. Tem um momento que ela sai do quarto, antes dela realmente se trancar, e a mãe dela tá tomando um vinho com o cara, e ela fica brava, ela, enfim, trata o cara mal, tal. Então, obviamente, ela tem uma resistência. Eu não sei como ela agiria se fosse o Ali no lugar. Se seria melhor ou pior. Sinceramente, não sei. Mas sabe uma coisa que eu achei muito engraçada? Isso que você falou, que ela não consegue enganar o Ali, né? Só que, pra mim, vendo a forma como ela tava se comportando, tava, tipo, escrito na testa dela: estou chapada pra caramba. E quando ela tá no quarto com o Elliot fala: como que a sua namorada não percebe? E ela fala: eu faço bem o meu trabalho. E eu fico tipo, eu acho que talvez a Jules só seja um pouco ingênua e não que a Rue faça necessariamente um bom trabalho em esconder. Eu não sei se a Jules pode ser ingênua ou se a Jules sabe. E talvez isso machuque ela também. Porque ela sabe o que tá acontecendo. Pra mim faria mais sentido. Ela tá tentando passar por cima disso pra ver se ela consegue estar com a Rue mesmo nessas condições, né? Sim. Mas cortou meu coração da mãe da Rue perguntando: ah, mas ela tá indo bem, né? E você vê como que o Ali dá uma volta pra responder a pergunta, sem responder, mas sem mentir, né? Ele deu e a mãe, mesmo ali. assim, ela saca também o que ele tá fazendo. Ninguém ali é bobo. Bom, partindo agora, direcionando para os finalmente do episódio, vamos falar ali do núcleo do Fez e da Lexi. O Fez ficou ficou de babá ali, né, pra Faye, que agora eu sei o nome do menino. Ela é namorada do Custer. Temos nome. Semana passada a gente não sabia o nome do menino. O nome dele é Custer. A Faye, ela é a Faye, né? Acho que ela não vive no mundo real 99% do tempo. Fez alguma merda lá, jogou o gerente do motel sabe-se lá onde, acho que o cara deve ter morrido, sei lá o que essa menina fez. Só sei que ela tá fugida da polícia e tá se escondendo lá, né, tá morando com o Fez. Eu achei muito fofo ali o momento que ele leva ela, que ele tá todo puto, ele, não entra no meu quarto, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Aí ele senta pra comer. Você quer um pedaço do meu sanduíche? Tipo, Fez, você é muito coração bom, sabe? Não adianta. Ele é muito fofo. E bom, as coisas vão se encontrar, né? Porque em paralelo, o Cal tá atrás, né, de saber o que aconteceu com o Nate e tudo mais. Consegue tirar a informação da Cassie. E a Lexi fica muito irritada, né, com isso. E ela começa a pensar muito sobre como
a inatividade dela, né, a passividade dela, O medo. está com ela já faz um tempo. Uhum. E como ela não quer mais ser assim, que ela quer falar, né? Então a gente tem ali um momento que mostra quando o pai foi lá na casa delas pra pegar algumas coisas pra vender, que é um momento muito crucial ali do episódio da Cassie, né, da primeira temporada. Agora a gente tem essa outra perspectiva de que a Lexi viu ele também naquela noite e ela também não falou nada, não fez nada. Tem a questão da Rue, que eu acho que é é muito delicado, né, porque eu sinto uma culpa da Uhum. parte da Lexi, Sim. né, que ela não falou nada e a Rue teve uma overdose. Então, ela tá meio que cansada de ser essa pessoa, né, de ser passiva, de não fazer nada, que ela quer começar a tomar atitudes na vida dela. E queria só fazer um comentário rápido sobre a mãe da Cassie e da Lexi, né, a Suze, que ela que vai dar a notícia sobre a overdose da Rue. E eu gosto muito como a mãe delas, no começo da primeira temporada, ela passava uma vibe, né? Tipo, ela tava sempre alcoolizada, ela parecia falar umas coisas ali, as meninas não gostavam, não sei o quê. Só que no final das contas, a Suzy se mostra muito presente para as filhas em vários momentos, né? Então, quando a Cassie foi fazer o aborto, lá estava a mãe dela junto. A delicadeza que ela foi contar para Lexi sobre a overdose da Rue, a preocupação que ela tem com a Cassie quando ela tá no telefone ali surtada com o Nate, Sim. ela tá observando, ela tá vendo o que tá acontecendo, ela se preocupa com as filhas, né? Então, eu gosto bastante dessa personagem, mesmo ela não tendo muito espaço, assim. Eu gosto desse carinho que ela tem pelas filhas, mesmo com as dificuldades que ela passou, com o marido e tal, e com a própria questão dela com o álcool. Ela ama as filhas dela. Uhum. Então, eu gosto bastante disso. E aí a Lexi decide fazer acontecer, né? Vai atrás do Fesco e eu já tava aí, finalmente, porra, vamos lá, beijinho, é a hora! E aí ela bota a música lá e é uns gritos. Eu fiquei meio surpreso com a música. E aí tem uma outra coisa desse episódio que já tinha no primeiro, que retorna nesse segundo, né? Eu não lembro se tinha isso na primeira temporada. Se tinha, você me fala porque eu não reassisti tudo, então eu não tô com a temporada fresca na cabeça. Mas eles de novo trabalhando com essa não linearidade dos fatos, né? Porque tem a cena ali quando a Jules entra no banheiro no começo do episódio, o episódio vai por um caminho, aí depois volta para aquele lugar de novo e ela entrando no banheiro de novo. E essa parte do final, né? Que seria o final do Cal indo ali no mercadinho com a Lexi chegando, aí corta e a gente volta umas horas, né? Que tá de novo mais cedo e tá a Rue andando de bicicleta, indo se encontrar com Elliot e tal, para depois voltar de novo para essa cena. Foi um ponto que eu gostei bastante. E eu não sei se isso vai continuar ao longo da temporada e se eles vão esticar mais ainda essa questão de a gente não saber exatamente a cronologia dos eventos. Uhum. Brincar com isso, né? Porque mexe com a nossa percepção de algumas cenas, como a gente falou bastante, né, do primeiro episódio. Eu não me lembro disso ter na primeira temporada, não. Eu acho que é uma coisa que eles estão aderindo agora. Entendi. E bom, eu fiquei muito irritada nesse momento, porque a Alexi chega lá toda bonitinha, entendeu? Toda, oi, tudo bem, não sei o quê. E o Fez, assim, coisa fofa, esse menino, pelo amor de Deus. Ele todo, sabe, dá pra ver que ele tá bobo, né? Que ela tá lá e tal. Só que ele não toma atitude de só falar, tipo, essa é a feia, é a mina do meu brother e tal, ela tá aí, liga pra ela não. Ele responde de um jeito que fica tipo, mano, fala as coisas, homem de Deus. Aí a Alex Sim. fica toda, sabe, acuada já. Eu falei, mano, vai se fuder, a gente tá aqui esperando e esse negócio não anda. Triste. Mas vem. Vamos torcer que venha em algum momento. E aí, quando o Cal já tinha todo o lance da arma, né? Mas tem alguma questão em torno da arma de Chekhov dentro do cinema, que é, se você mostra uma arma, ou uma arma principalmente, em algum momento essa arma tem que ser usada. Uhum. E aí, quando coloca ali ele puxando a arma, eu falei, puta que pariu agora, vou matar o Fez, eu tava certo desde o começo, eu tô muito triste, mas vai acontecer. E aí eu tenso pra caralho, essa sequência é muito tensa, né? Da forma como ele vai andando, e você vê que o Fesco fica tipo,
vai dar uma merda aqui. Aí a Alex vai dar uma merda aqui. Aí tem o E Ash, o Ashtray, né? já Sim, puxando, já puxando a a arma. Eu falei, esse menino é estourado pra caramba. Se matar meu irmão, eu mato. É isso, vamos todo mundo morrer aqui. Só que aí no final era só mais uma... Era mais uma ameaça, né? Tipo, ó, eu sei o que aconteceu, eu sei quem você é, Eu sei onde você mora. fica de olho aí. E basicamente, Fez não tem um minuto de paz, né? Porque o bichinho agora dorme com 5 armas ali à mão. Ai, coitado. E a gente tá no segundo episódio. Ai, força ao ícone. Força ao ícone. E aí, né, a cena que encerra o episódio é o Nate chegando em casa, né? O Cal enquadra ali ele, né? Fala, e aí, por que você apanhou desse menino aqui, desse traficante, não sei o que e tal. E aí o Nate, né, ligeiro que é, então você quer falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. E ele distorce ali Pra caralho. a realidade. Nossa. Né? Ele meio que manda uma real pro pai dele que é totalmente fabricada. Totalmente não, né? É manipulada. Sim. Né? Porque sim, ele fala a verdade. A gente tá sabendo que você teve esse encontro com a Jules. Pessoas estão sabendo sobre isso. Mas o Fez não sabe disso. Uhum. O Fez não sabe sobre o pai do Nate. Ele sabe sobre o Nate. Né? E ele também omitiu o fato de que ele cutucou o Fez de volta, né? Denunciou ali pra polícia e tal. Ele joga tudo a culpa no pai. De, você ficou com ela e agora tá todo mundo sabendo. Estão me ameaçando porque existe esse disco porque você gravou ela. E aí, naquele momento, eu estava batendo no meu sofá pra poder expressar os meus sentimentos que eu não podia gritar à meia-noite. E o Frodo olhando, que porra tá acontecendo? E aí, o Cal pergunta, você tá com o disco? E o episódio termina. Então, o Nate tem mais esse poder na mão dele, eu sinto. Sim. Rola uma inversão de poderes, né? Porque eu acho que a pessoa que o Nate não tinha poder algum era sobre o pai. O pai tinha uma força muito grande sobre ele. E aí, quando ele joga essa pro pai, joga essa cartada, né? Tipo, faz pede esse truco e o pai cai, aí muda, né? Tipo, agora é ele que tem o poder em relação ao pai. Sim, e só puxando aquilo que eu falei, né, sobre o Cal Jacobs, que ele tem esse instinto meio ameaçador, né, e tal, mas ele também tem um outro lado, né, porque no momento que a Jules aparece lá no festival, lá na primeira temporada, que ele descobre que ela tá ali na cidade e tal, eu lembro quando eu vi a primeira vez o episódio, eu falei, mano, esse cara vai pegar essa menina, vai matar ela. E a forma como ele tava com medo dela, pedindo pelo amor de Deus, não fala do que aconteceu, não me entrega. Depois tem um momento que ele tem aquela briga feia com o Nate, que é uma cena super marcante, acho que você vai lembrar, que o Nate começa a gritar e bater a cabeça. Uhum. E ele também se afasta com medo. Então, eu sinto que o Cal, ele tem algumas inseguranças ali também. E eu acho que esse é um desses momentos. Eu acho que ele vai ficar muito na mão do Nate agora. Dependendo do que ele falar, né? Porque eu acho que ele tem algumas possibilidades. Eu acho que ele não vai falar que tá com a Mary. Eu acho que ele vai proteger essa informação por ser uma informação verdadeira e porque eu acho que ele minimamente quer proteger a Mary. Minimamente, mas assim, mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Ele obviamente se preocupa mais com ele. Porque eu acho que se ele fala que tá com a Mary, ele perde o poder. Porque aí o pai cresce de novo e faz ele ter que recuperar. O pai não sabendo dessa informação, ele pode manipular o pai ao mesmo tempo que ele vai atrás do CD. Eu tinha pensado que talvez ele poderia jogar a culpa no Fez e tal, mas eu acho que ele realmente vai dar um jeito de só não falar nada. Ou falar, tá num lugar seguro, eu tô guardando, sabe? Alguma coisa assim pra manter o pai dele controlado, né? Sim. Porém, eu temo pela Mary de qualquer forma. Eu acho que a Mary tá numa situação muito perigosa, assim como o Fez, né? O Nate é uma pessoa muito violenta, muito perigosa, muito instável, e a Mary tá no caminho da família perfeita Jacobs, né? Porque o Nate, apesar dele odiar o pai, ele ainda se importa muito com isso, né? Com a visão que a família dele tem perante as outras pessoas. Sim. Então ele não gostaria que a Mary lançasse
esse CD aí na vida, sabe? Ele não quer isso, porque a reputação dele vai junto. Essa temporada... E é só o segundo episódio, é aquele meme lá do What a Week, huh? E estamos só começando. Estamos só começando, estamos só no segundo episódio. Esse episódio foi, assim, muito intenso. Amei. Achei ótimo. Não sei nem se a gente falou isso, né? Gostei do episódio. Eu também gostei bastante. Muito bom. Sim. Coisa boa demais. Muito bem feito, como sempre. Tô muito, muito, muito curiosa pra ver o que vai rolar semana que vem. E cá estaremos, analisando, fofocando, debatendo sobre Euphoria toda semana. Então, se você gostou, segue a gente aí no seu agregador de podcasts favorito pra não perder quando sair episódio novo. Segue também a gente nas redes sociais, @tênisverdecast, pra acompanhar aí os nossos outros conteúdos no TikTok, no Twitter, no Instagram. Nos vemos no próximo Expresso, que de Expresso não tem nada. Nada expresso. Que nem a nossa amiga Aline Lima falou, é um balde de café, não é expresso coisa nenhuma. Oh, the irony. Tchau, gente!